Desde sempre, Star Wars marcou presença nos jogos, e sua evolução acompanhou os filmes, séries e avanços tecnológicos. Se conectando aos filmes ou contando novas histórias, os jogos ambientados na saga se passam em diferentes linhas do tempo e são lançados para as mais diversas plataformas. É claro que, entre eles, uns se destacam mais do que os outros. E esses são os 10 melhores jogos de Star Wars. Star Wars Republic Commando é um jogo de tiro tático em primeira pessoa, lançado em 1º de março de 2005. Foi desenvolvido e publicado pela LucasArts para as plataformas Microsoft Windows e Xbox. A história se passa durante as Guerras Clônicas, iniciando na Batalha de Geonosis e terminando nos meados da guerra. O jogador controla o clone Comando Boss, líder do Esquadrão Delta, um esquadrão de elite da República enviados para missões muito complicadas para soldados comuns. Como líder, Boss deve liderar o esquadrão durante as missões, e as ordens devem vir do jogador. Além das 4 armas padrões, é possível também utilizar o armamento do inimigo, que são encontradas no campo de batalha. Uma coisa curiosa no jogo é que os membros do esquadrão não morrem. Quando o inimigo abate um soldado, incluindo o jogador, ele permanece no chão e fica incapacitado de prosseguir. Isso até que outro membro do esquadrão o energize. Nisso, o soldado se levanta e continua a missão. O único jeito de haver um checkpoint é se os 4 membros do esquadrão forem derrotados. Outra curiosidade do jogo é o modo traidor. Se o jogador persistir em atirar em seus companheiros de esquadrão, eles o acusarão de traição e tentarão executá-lo. O jogo mantém sempre a perspectiva em primeira pessoa, o que incomoda um pouco, já que muitos estão acostumados e se sentem mais confortáveis jogando em terceira pessoa. O jogo recebeu muitas críticas boas, muitos disseram que ele entrega uma experiência agradável no contexto da saga, e algumas poucas queixas dizem que o multiplayer oferece uma experiência mediana se comparado ao single player, além do modo campanha ser muito curto. Mas uma coisa que muitos reclamaram foi a falta de um Jedi no jogo, coisa que não faz sentido algum, já que os clones Comando não atuam ao lado dos generais Jedi. Publicado pela Electronic Arts, desenvolvido pela BioWare em parceria com a LucasArts, Star Wars The Old Republic foi anunciado em 2008 e lançado só em 2011, como a continuação do RPG Star Wars Knights of the Old Republic. A história em questão acontece 300 anos após os eventos de Knights of the Old Republic, por volta de 3.500 anos antes de a ameaça fantasma. Os Jedi haviam sido derrotados pelos Sith, e os que sobreviveram voltaram para o planeta Titan, planeta onde se originou a Ordem, enquanto os Sith retomaram o controle do planeta Korriban, também planeta natal dos Sith. O jogador pode escolher entre facções diferentes como a República e o Império Sith. Dentro dessas facções, ele deve escolher uma classe como Jedi, Sith ou Soldado. A história do personagem é traçada através de escolhas feitas pelo jogador durante as missões. Isso abrirá novas histórias e afetará o relacionamento entre os personagens NPCs. Com isso, o jogo não será tão cansativo e o jogador passará mais tempo jogando. Os jogadores também possuem acesso a vários planetas diferentes, como Ord Mantell, Nalhutta e Ilum, além de ter acesso também à sua própria nave. Foi o segundo maior investimento na história dos jogos eletrônicos, custando cerca de 200 milhões de dólares, ficando atrás apenas de Grand Theft Auto V, mais conhecido como GTA V. The Old Republic é o principal concorrente de World of Warcraft no gênero MMO. Fez tanto sucesso que chegou a ter mais de 2 milhões de jogadores, e em 2015 passou longe de um cancelamento em massa de jogos free-to-play, como Battlefield Heroes, FIFA World e Need for Speed World, que não estavam mais rendendo tanto, e o seu sucesso foi apenas mencionado. Apesar do título Star Wars Battlefront 2, esse Battlefront é o 4º título da série, que se iniciou em 2004, e a sequência de Star Wars Battlefront lançado em 2015. Desenvolvido pela EA DICE, em colaboração com a Criterion Games e Motive Studios, foi publicado pela Electronic Arts e lançado em 17 de novembro de 2017, para Microsoft Windows, Xbox e PlayStation 4. Diferente do seu antecessor, Battlefront 2 possui um modo história que começa no final da Batalha de Endor, no episódio 6,
e acompanha o Esquadrão Inferno, grupo de operações especiais do Império comandado pela soldado Aiden Versio, que ao decorrer da história percebe que o Império não era o que ela imaginava. Mas apesar do modo campanha nessa era, há também como jogar em outras eras como as Guerras Clônicas, além de missões tanto espaciais quanto terrestres. O jogo possui também outros modos de jogo, como Heróis vs Vilões e Capital Supremacy, além de ter contido várias atualizações ao longo de 3 anos, como skins, personagens e veículos. Isso até o dia 29 de abril de 2020, onde foi anunciada a última grande atualização do jogo, mas bugs e falhas continuaram a ser corrigidos. Um forte ponto do jogo foram os mods, que fizeram a alegria dos jogadores, e mesmo após a finalização das atualizações, a produção de mods permaneceu a todo vapor. Diferente do primeiro título, Battlefront 2 contém uma grande variedade de mapas que já vieram originalmente no jogo e foram adicionados posteriormente, como Camino, Ryloth e Geonosis, além de muitos outros personagens. Star Wars Empire at War foi desenvolvido pela Petroglyph, distribuído pela LucasArts e lançado em fevereiro de 2006. Sua história se passa entre os episódios 3 e 4, focando no conflito entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico. Um jogo de estratégia em tempo real, onde o jogador escolhe uma das facções e controla toda ela, com o objetivo de dominar ou libertar a galáxia de seu inimigo, através de batalhas espaciais ou terrestres. Além da campanha principal, há também o modo multiplayer e várias histórias menores para seguir. Diferente de muitos outros jogos estratégicos, Empire at War possui um mapa completamente livre, e ao invés de ficar reunindo recursos, basta o jogador controlar os sistemas estelares que as forças de sua facção evoluem. Além do jogo original, Empire at War possui uma expansão chamada Forces of Corruption, uma extensão da história focada em uma organização criminosa. Anos depois foi criado um mod denominado de Republic at War, que é um mod independente de Forces of Corruption. Seu foco é nas Guerras Clônicas e não possui um modo história. Além de dominar a galáxia, há também a possibilidade de jogar em planetas com personagens, naves e armamentos presentes nos filmes, como destruir a rebelião com Vader liderando Stormtroopers, desabilitar naves com canhões de íons e destruir Alderaan e outros planetas com a Estrela da Morte. Não existe um título LEGO que seja considerado ruim. Jogos de ação e aventura com 5 títulos lançados, e o 6º a caminho. Um jogo se mostrou melhor que o outro. A série iniciou com LEGO Star Wars The Video Game em 2005. Sua sequência foi o LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy em 2006, e deram origem a LEGO Star Wars The Complete Saga em 2007. Em 2011, lançou o 4º título da série, porém com o nome de terceiro, LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, e por fim, LEGO Star Wars O Despertar da Força em 2016. Dentre esses 5, se destaca o The Complete Saga, desenvolvido pela LucasArts em parceria com a TT Games. Foi lançado para Nintendo DS, Nintendo Wii, Xbox 360 e PlayStation 3. O jogo é a união dos 2 títulos anteriores e mais, com mais fases que foram excluídas, além de missões novas, alteradas e melhoradas. Todos os títulos da série LEGO, não só de Star Wars, recontam a história de forma cômica, além de serem bastante fiéis aos filmes. Os jogos conseguem arrancar risadas dos jogadores, mantendo a experiência de jogar ainda mais divertida. São 36 níveis de história, 20 missões de caçadores de recompensas, 6 níveis bônus e 160 peças de ouro para colecionar. Cada um dos 36 níveis precisa ser jogado 3 vezes, sendo eles o modo história normal, o modo livre e o modo desafio, onde o jogador possuirá 20 minutos para pegar 10 mini-kits azuis escondidos em cada nível. Tudo isso para liberar mais níveis, recompensas e moedas para desbloquear todos os personagens jogáveis disponíveis. Além de tudo, há também a personalização dos personagens, onde o jogador cria o seu ao seu próprio gosto. As críticas e opiniões foram todas positivas, alcançando notas extremamente altas em sites agregadores de críticas. E foi o 4º jogo mais vendido para Nintendo Wii em abril de 2009. Um concorrente da série à altura será lançado em breve. O The Skywalker Saga promete ser ainda melhor, contando a história dos 9 filmes da mesma forma que os outros, e está a caminho.
Seu lançamento está previsto para outubro de 2020. Desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela Electronic Arts, Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo de ação e aventura anunciado em 2018 e lançado em 15 de novembro de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Sua história acontece 5 anos após os eventos de A Vingança do Sith e acompanha o Padawan Cal Kestis, sobrevivente do Grande Purgo Jedi que passou a se esconder do Império no planeta Bracca, trabalhando com desmanche. Durante um descuido na tentativa de salvar um amigo, ele é identificado por um droide sonda e acaba atraindo a atenção dos Inquisidores Imperiais, cuja missão é caçar os Jedi sobreviventes. Enquanto fugia, Cal conhece a ex-cavaleira Jedi Cere Junda a bordo da nave Mantis, pilotada pelo seu dono, Gris Dritus. Ela precisava de ajuda para acessar um antigo cofre através da força e conseguir um holocron. Esse holocron contém uma lista de crianças sensíveis à força. O objetivo de Cere passou a ser encontrar as crianças da lista, treiná-las, erguer uma nova ordem Jedi e acabar com o Império e os Inquisidores. Enquanto avança nas missões, o jogador adquire novas habilidades que fortalecem o personagem e pode desbloquear novas áreas antes inacessíveis. Em maio de 2020, foi disponibilizada uma nova atualização, onde é introduzido novos modos de jogo com missões e desafios específicos, além de uma nova skin de Inquisidor e sabre de luz vermelho para Cal Kestis. Jedi Fallen Order foi bastante subestimado antes de seu lançamento, mas se mostrou ser um ótimo jogo e recebeu boas notas e críticas em sites de notas. Além de suas vendas terem sido muito mais rápidas e lucrativas se comparado a qualquer outro jogo da saga pertencente à Electronic Arts. Desde o lançamento em novembro até o final de janeiro de 2020, foram mais de 8 milhões de cópias vendidas. Meses após o sucesso do jogo, o CEO da Electronic Arts informou que Jedi Fallen Order é apenas o início de uma nova franquia, confirmando aí uma possível série de jogos. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy foi o último jogo da série Jedi Knight, iniciando com Star Wars Dark Forces. O jogo foi desenvolvido pela Raven Software e publicado pela LucasArts e Activision. Foi lançado para Microsoft Windows, Xbox e OS X. Em 2019 foi anunciado o relançamento para PlayStation 4 e Nintendo Switch, lançado em maio de 2020. No modo single player, o jogador assume o controle de Jaden Korr, um novo aluno da academia de Luke Skywalker sob os cuidados de Kyle Katarn. Ao lado dele, Jaden investiga o reaparecimento de um misterioso culto dos Sith. O jogo é tanto em primeira quanto em terceira pessoa, e além de sabre de luz, é possível jogar com uma variedade de armas e explosivos, além do uso da força. O sabre de luz pode ser personalizado. Podem ser escolhidos o punho, as cores, o tipo de sabre e até a forma de combate. Podem ser personalizados também o sexo do personagem, a espécie e as roupas. Naturalmente, conforme o jogador avança nas missões, as habilidades são atualizadas e em um momento do jogo, o jogador deverá escolher um caminho a seguir, a luz ou seguir o lado sombrio. Assim como Star Wars Republic Commando, é possível cometer traição no jogo. Se o jogador persistir em atacar algum aliado como Kyle Katarn ou Chewbacca, por exemplo, Jaden se torna o mais novo inimigo. Durante o desenvolvimento, decidiram não tornar Kyle Katarn um personagem jogável, pelo fato dele já ser um cavaleiro Jedi muito poderoso, devido aos jogos anteriores. Então não faria sentido enfraquecê-lo no início para fortalecê-lo outra vez. Por isso, o personagem de Jaden Korr foi criado. Desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela LucasArts, Star Wars Knights of the Old Republic 2 é obviamente a sequência de Knights of the Old Republic. Lançado em dezembro de 2004, estava disponível para Microsoft Windows e Xbox. Em 2015, foi relançado para Linux e OS X. A história do jogo acontece 4.000 anos antes de A Ameaça Fantasma, e 5 anos após os eventos do primeiro. Segue a história de um cavaleiro Jedi após a destruição da Ordem, e vai em busca de Jedi sobreviventes para levá-los para lutar contra os Sith. O jogo é em terceira pessoa e o jogador pode escolher entre a luz e o lado sombrio. Os combates são idênticos ao do primeiro jogo, a diferença é que novas formas de combate com sabre de luz foram adicionadas. Cada uma desempenha um papel, como uma forma específica para inimigos com blasters, outra para lutar com inimigos utilizando sabre de luz
e outra para recuperar os poderes da força. Novos locais também foram adicionados, como o planeta Onderon, Nar Shaddaa e Malachor V. As opiniões e críticas sobre o jogo foram muito positivas. Foram feitos elogios sobre os personagens e a história, em especial Kreia, também conhecida como Darth Traya, considerada a melhor personagem de videogame de 2005 pela GameSpy. Porém, suas críticas negativas foram devido a seus gráficos e sistemas semelhantes ao anterior, e de ter sido lançado em seu estado incompleto. Mas o jogo foi considerado tão bom que entrou no livro 1001 videogames para jogar antes de morrer. Desenvolvido e publicado pela LucasArts, Star Wars The Force Unleashed 2 é um jogo de ação e aventura lançado para Nintendo Wii, Xbox 360 e PlayStation 3, além de Nintendo DS e iOS. Sua história acontece 6 meses após os eventos do primeiro jogo e o enredo foca mais na história pessoal do protagonista. O jogador joga com Starkiller ou Galen Merrick, aprendiz secreto de Darth Vader. Após escapar das garras de Vader que tentou matá-lo, Starkiller segue numa missão de encontrar sua verdadeira identidade, até se ver forçado a se unir à rebelião na luta contra o Império. As armas do jogo são 2 sabres de luz e a força, que são utilizados em conjunto nos ataques. Assim como o anterior, os pontos de experiência são ganhos ao derrotar os inimigos e ao encontrar artefatos ao longo das missões. Foi adicionado ao jogo muito mais recursos, como a solução de quebra-cabeças, a capacidade de desmembrar inimigos e mais poderes da força. Lançado em outubro de 2010, o jogo teve uma DLC lançada em dezembro, que apresenta uma versão sombria do personagem lutando na Batalha de Endor. Lá, ele deve enfrentar as forças rebeldes, incluindo Han Solo, Chewbacca e a Princesa Leia, que se revelam as Jedi. Segundo jogo lançado da série Battlefront, Star Wars Battlefront 2 foi lançado em 2005, desenvolvido pela Pandemic Studios e publicado pela LucasArts. O jogo apresenta a história dos soldados da Legião 501, iniciando na Batalha de Geonosis, que foi adicionada como treinamento, e segue até a Batalha de Hoth, onde aconteceu a última missão do batalhão. No total, o jogo possui 18 missões. Com missões tanto no espaço quanto em terra, é possível jogar com as 4 facções principais dos filmes disponíveis no jogo: República, Separatistas, Império e Rebelião, isso no modo Galaxy Conquest. É possível jogar também com personagens icônicos dos filmes, como Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Darth Maul e General Grievous, através das missões, ou jogar diretamente o desafio Herói vs Vilões. Um ponto de grande valia para o jogo são os mods facilmente adicionados. Por vários anos, pois criaram os mais diferentes tipos de mods baseados em todas as partes da saga para a diversão dos jogadores. Além de skins, existem mods de outros personagens, veículos, armas, mapas e gráficos. Alguns dos melhores mods são as Guerras Sith, que alteram completamente as missões personalizadas, a Ordem 66, que amplia a batalha no Templo Jedi, e o mod do Olho da Morte, onde é possível jogar com vários tipos de Mandalorianos, e com o personagem Pre-Vizsla, em posse do Sabre Negro.